Assim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos, os dias de minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Os teus pensamentos são únicos, e como são belos, nunca os compreenderei. Mas alguns estavam trazendo crianças a Jesus, na esperança de que ele as abençoasse. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus não escondeu a sua irritação e disse: não tentem afastar essas crianças. Não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como as crianças. Preste atenção. Se vocês não aceitarem o reino de Deus como a simplicidade de uma criança, nunca entrarão nele. Então, tomando as crianças nos braços, impunha as mãos sobre elas e as abençoava. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Eu entendo quem não comemora o Natal por causa de todas as controvérsias que envolvem essa data. Mas eu acho que algumas argumentações contrárias ao Natal têm implicações teológicas perigosas e, nesse caso, creio que caiba uma avaliação sobre tais posicionamentos. Uma das falas mais frequentes, principalmente pelos membros das igrejas do G12 e da Visão Celular, é a afirmação de que o nosso Salvador não é mais um menino, mas um homem, o Salvador, o Rei do Universo. Eu entendo que o objetivo dessa fala talvez seja criticar a iconoclastia e as imagens católicas que representam o menino Jesus no presépio. Para criticar o uso do crucifixo e outros traços do catolicismo em meio evangélico, essas pessoas também costumam dizer: o meu Cristo não está morto, mas ressuscitou. Mas a fala mais problemática que eu vejo sobre esse assunto é a que diz: o meu Cristo não é uma criança impotente numa manjedoura, mas o Rei do mundo. Ainda que eu compreenda a disposição de não comemorar o Natal, eu não posso deixar de perceber o perigo de realizar tais críticas para defender a sua posição pessoal. Eu percebo que tais ideias levam as pessoas a criar um desprezo pelo menino Jesus, pelo seu nascimento e infância. Infelizmente, não é a imagem de Jesus no presépio que acaba sendo desprezada, mas o próprio Cristo. Segundo essa mentalidade crescente, Jesus em sua infância parece ser algo inferior ao homem que morreu 30 e poucos anos depois. Esses grupos dizem valorizar a morte e ressurreição de Jesus, mas não explicam como podem valorizar a morte e a ressurreição de quem eles subestimam na fase mais tenra. Essas pessoas parecem criar uma ideia de que o que fez de Jesus, o Cristo ungido de Deus, foi a sua obra na cruz e a sua ressurreição. Mas não é isso que a Bíblia ensina. As Escrituras ensinam que Jesus já era o Salvador do mundo no ventre de Maria. Na verdade, como o próprio Jesus disse depois, antes de Abraão eu sou. Ou seja, antes da criação do universo, ele já era o governador do mundo. A questão é que a segunda pessoa da Trindade decidiu, em um acordo trino, por encarnar e habitar entre nós. Entretanto, Deus não quis encarnar-se apenas possuindo o corpo de alguém, surgindo pronto, em fase adulta, como ele poderia fazer aparecendo como um anjo ou algo do tipo. Não. Deus quis passar por tudo o que todo homem tem de passar: nascimento, morte e ressurreição.
nascer, ser um bebê, receber os cuidados de seus pais, obedecê-los e passar pela circuncisão foi importante para o plano divino. Ele cumpriu a lei integralmente. Ele foi disciplinado e aperfeiçoado com isso. Isso me lembra que quando José e Maria foram apresentar o infante Jesus no templo, Simeão tomou o Senhor nos braços e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Entendam, Deus havia profeticamente dito a Simeão que ele não morreria sem ver o Cristo de Deus. E ainda assim bastou a Simeão deparar-se com o bebê Jesus. Ele se deu por satisfeito. Ele disse que Deus já poderia colhê-lo de entre os vivos, pois a promessa fora cumprida. Simeão conseguiu ver o Cristo. Ele não precisou ver Jesus morrer ou ressuscitar para crer ou para considerar que a promessa estava cumprida. Não, bastou ver o bebê Messias. Isso significa que Jesus, quando criança, não era um Messias em potencial, mas um Messias pronto. O desenvolvimento físico e mental próprio do estado humano não o fazia menos divino, não fazia menos salvador. Evidentemente que por questões legais, a culpa da humanidade só foi formalmente quitada com a morte do Senhor Jesus. Mas precisamos entender que isso é uma contingência temporal, algo que existe por sermos seres limitados ao próprio tempo. Por isso, a salvação em Cristo historicamente se concretiza com a sua morte e ressurreição. Contudo, no plano eterno de Deus, em que o tempo é completamente relativo, o menino Jesus não era menos salvador do que o Jesus ressuscitado. Isso é verdade porque a palavra de Deus declara que a salvação foi ordenada desde a eternidade e, sendo assim, o feto Jesus era totalmente Deus. Ainda por um momento, pensemos no seguinte: Jesus não era o único a ser quem é desde o ventre. Nós também, no ventre de nossas respectivas mães, já éramos seres criados por Deus de forma assombrosa e maravilhosa, já com uma alma individual e portadores da imagem de Deus. Acredito que nenhum crente ortodoxo discorda disso. Nós, inclusive, usamos esse argumento para condenar a prática do aborto. Defendemos que, antes do desenvolvimento físico e cognitivo, o feto já é um ser humano digno de seus direitos. Agora pense, se usamos essa lógica para nós mesmos, quanto mais válida ela é para o Senhor Jesus, o qual já era revestido de glória e majestade na sua fase embrionária. Por isso tudo que ouvimos, amigos, quer vocês comemorem o Natal ou não percam de vista o fato de que todos devem reverência ao menino Jesus, o qual já era Deus. Logo, da mesma forma que eu compreendo que vocês não comemoram o Natal, compreendam que nós que comemoramos fazemos isso em espírito de festejo, gozo e alegria no Espírito Santo pelo grandioso mistério da encarnação do nosso Deus. Na comemoração do Natal, estamos diante do Deus, que é também homem, do leão, que é também cordeirinho, e do homem, que é também um pequenino. Em ambos os seus estados, humilhado ou exaltado, o respeito lhe cai bem e lhe é próprio. O nosso Deus é o Rei dos Reis, o crucificado, mas também é aquele bebê no estábulo. O Natal é sobre isso. É sobre não desprezar o que é pequenino. Porque se antes do trono celeste houve a cruz, antes da cruz houve a manjedoura. Oh, Lord.